Fala galera do Portal A Crítica, hoje a gente veio aqui entrevistar o Wendel Monteiro, jogador profissional de FIFA, que vai participar de uma competição muito importante no fim de semana. Ele que já é o campeão aí do Jubes, representando o Amazonas, competiu aí na categoria de futebol virtual, levando a bandeira do Amazonas, mesmo não sendo daqui, sendo de Brasília, representou o Amazonas, trouxe o troféu para o Amazonas, foi campeão e agora se prepara para um novo desafio. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí, Wendel. Esse torneio que eu vou participar, na verdade, é um torneio presencial, no qual teve a classificatória online. E pra mim, igual eu tinha comentado, é uma honra estar participando, estar levando a bandeira do estado para um novo nível, estar representando, vai ser uma competição internacional, então além de estar representando o estado, estar representando o Brasil, para estar tentando me classificar para o Mundial, que para mim é um sonho, desde quando eu comecei a jogar profissionalmente, não só para mim, mas para muitos é um sonho estar chegando lá. Não ganhar é um sonho, mas só de você ir também já é uma conquista em meio a tantas dificuldades que a gente que joga profissionalmente tem. Agora, para falar um pouquinho mais sobre a carreira dele, a gente vai falar toda essa trajetória desde o futebol recreativo, ali desde o videogame recreativo, a gente vai fazer isso de uma maneira diferente. A gente vai botar aqui o jogo para rodar, vou encarar esse desafio aí com o Wendel, vamos bater essa bolinha, e enquanto isso a gente vai conversando. Agora, Wendel, conta pra gente como é que foi seu início aí no futebol. A partir de que momento você notou ali que dava para evoluir do futebol casual para um futebol mais profissional, aí já focando nessa questão da profissionalização do futebol virtual? Então, eu sempre joguei desde pequeno. Meu pai participava de torneios lá em Brasília, do PES na época, né? Win Eleven. E nisso ele fazia vários torneios em casa mesmo, com amigos dele, com membros da família. E ali eu queria jogar e ele ficava, não sei o que coisa pra gente grande e tal, eu jogava apostado, fazia tabela no Excel. Tinha quantos anos na época? Pô, isso aí eu tinha 4, 5 anos. Na verdade, ele joga mesmo desde o PlayStation 1, né? Eu fui começar a tomar conhecimento assim no PlayStation 2 e tal, ter uma noçãozinha melhor. Então é mais ou menos desde essa época, dos 4 anos de idade ali, onde, opa! Jogadinha ali, manjada. Aproveitou o momento de distração aqui. Então, nisso o meu pai sempre me incentivou bastante em relação a tá jogando. Na época ele ficava, não sei o que, você quer jogar com a gente? Aprende a bater falta, porque ninguém sabia bater falta. Ele aprende aí pra ensinar pra gente e tal, não sei o que. Aí lá eu e meu primo, a gente ficava jogando só pra bater falta. A gente nem jogava, só batendo falta pra ensinar. E foi aí que começou tudo. Nisso o tempo passou e eu fui crescendo, fui começando a melhorar um pouco, fui gastando tempo mesmo pra aprender do jogo, né? Pra entender como funciona. E onde eu comecei a jogar FIFA, né? Porque normalmente era só o Eleven que a gente jogava, foi no FIFA 2010, no ano de 2009. E ali teve uma coisa que influenciou bastante no meu jogo atual, que eu jogava só PES, um amigo do meu pai que estava vindo dos Estados Unidos, aí meu pai pediu, traz um jogo de futebol pra gente. Aí o rapaz, em vez de trazer PES, trouxe o FIFA. Olha como ele vai. Se soltando, tô vendo, hein? Aí, em vez de ele trazer o PES, ele trouxe o FIFA. Aí a gente ficou, pô, FIFA? Como assim? A gente joga PES e tal, não sei o que. Aí, beleza. Aí ele falou, depois eu troco, né? Ele falou, depois eu troco aí com... A gente vai lá, troca com alguém se não gostar. Aí... Fez uma graça ali, não deu certo, o time tá atento. E ele comprou uma revista pra mim na FENAC, na época. Que na época era revista, né? O YouTube, a internet não era tão forte como é hoje, onde ensina tudo. Então ele comprou uma revista pra mim na FENAC, lá eu ensinava todos os dribles, ensinava como bater falta, como bater escanteio, ensinava tudo. Aí eu peguei aquela revista, eu comecei a estudar o jogo, literalmente estudar o jogo, ver como funcionava, ver que tipo de... como tem que chutar, como que é feito os dribles. E dali pra cá eu não larguei mais o FIFA. Eu jogava entre meus amigos e eu já jogava bem, né? Por esse fato de eu driblar, e a maioria não sabia driblar, então eu já tinha um diferencial do drible ali. Então, na época eu estagiava, né? Menor aprendiz, numa loja de videogames em Brasília, e nela a gente fazia torneio interno.
E no torneio interno eu ganhava já dos adultos, né, digamos assim, porque na época eu era mais novo. E ali teve um torneio em Brasília, o gerente me avisou, falou, Wendel, vai ter tal torneio, você podia se inscrever, né, você joga bem e tal, tu tá falando que é seletivo pro Campeonato Brasileiro, isso em 2016. Eu já tava há 2 anos nas férias direto lá na loja, né. Falei, mano, vai ter seletivo pro Campeonato Brasileiro e tal, eita ferro. Empatou. Vamos, né. E nisso, eu fui pro torneio e falei, mano, assim, não deve ser seletivo Campeonato Brasileiro nenhum, né? Pô, o cara, fui lá, o torneio não foi em nenhum ambiente assim chamativo, igual é hoje, porque na época, 2 anos atrás, o cenário não tava tão grande. Cheguei lá, eu já jogava uns torneios online, alguns jogadores profissionais da época já me conheciam. Eu já tinha ganhado um torneio de R$ 1.500 online, mas presencial eu ainda não tinha jogado nenhum. Então, no meu primeiro torneio presencial, eu fui campeão, que foi a seletiva pro Campeonato Brasileiro, fui campeão brasiliense. Dali eu fui pro Campeonato Brasileiro, aí eu falei, mano, nem acredito que eu tô aqui, né? Fui pro Campeonato Brasileiro, joguei e fiquei em quarto colocado no Campeonato Brasileiro, só cheio de nego profissional, eu ainda era amador. Aí eu fiquei, mano, eu acho que se eu... Foi ali, assim. Foi ali, porque eu tinha uns amigos que jogavam profissionalmente, né, porque já me conheciam do online. Ó, maceteiro, você é maceteiro, rapaz. Estamos aqui. E nisso, a partir dali, eu conversei com alguns amigos, né, falei, mano, e aí, você acha que dá, né, você acha que se eu investir um tempo, um tempo mesmo, né, porque tudo tem que ter uma dedicação diferenciada. Aí é da casa esse gol aí. Aí não teve combate, aí não tinha zaga. E nisso, a partir dali, eu comecei. Aí uma equipe na época que quis me patrocinar, eu abri o olho, pô, uma equipe quis me patrocinar, pô. Aí falei, pô, bora. Aí acabou que eu saí da equipe, porque eu em conversa com meu pai, não vale a pena, tal, não sei o quê. E nisso, desde então, eu jogo sozinho, meu pai me patrocina, quando tem que fazer viagem, precisa pagar, ele paga, quando tem que pagar a inscrição, ele paga. Aí o que eu tiro das premiações fica pra mim, então, até o momento... eu venho jogando FIFA profissional em vários modos, tanto o modo livre, aí que a gente chama que é o times livres, tanto o Ultimate Team, quanto o Pro Clubes, que o Pro Clubes também é um outro Uma modalidade que tem crescido bastante, outra modalidade que tem crescido bastante. Então, de tudo quanto é maneira que dá pra tirar a grana do FIFA, a gente tá aí, entendeu? Logo que eu vim pra Manaus, eu tive vários problemas em relação a isso. Até hoje eu ainda tenho, é uma coisa... Casegode. Olha como o melhor estilo Paulinho chegou no ataque do Ela é surpresa ali. E nisso, em Brasília, por estar na região central do Brasil e estar perto da região sudeste, que a maioria dos servidores são lá. Mal comparando, é como se, por exemplo, se você fosse um jogador de futebol profissional e tivesse que fazer os treinos, se preparar para as competições fora daqui. O que acontece? O correto seria eu ter treinado aqui para tentar me acostumar, mas certo. Como são vários adversários diferentes, cada partida é um delay diferente, não é o mesmo. Sim. Porque se fosse o mesmo delay, se eu soubesse, mano, é 2 segundos, eu faria, porque tinha final de semana que eu fazia 80 jogos, 120 jogos. Jogava em mais de uma conta, né, pra treinar. Sim. Então, se fosse o problema, fosse, o delay é esse, vai ficar 2 segundos. Então, dava pra se acostumar. Mas como não é, como oscila, cada adversário é diferente. E pro cara não, pro cara tá de boa, tá rodando liso, tá me driblando, fazendo 2 triangulação. E eu lá tentando fazer o básico e não consigo. Entendo. E como é que é a rotina de um jogador profissional? O que diferencia um jogador ocasional, um cara que joga por diversão, para um jogador profissional? Então, não só no FIFA, mas em todas as outras profissões, o que diferencia é o tempo que você dedica ali para entender o que você está fazendo, para se aperfeiçoar naquilo que você está exercendo ali. Então... Então, o que diferencia é isso, a vontade de você querer aprender coisas novas e você tá aperfeiçoando. Então, por exemplo, quando eu fui para o Campeonato Brasileiro de 2016, você perguntou, você tinha a experiência que você tem hoje? Não, no primeiro campeonato. Você sabia fazer o tanto de coisa que você faz hoje? Não, porque na época eu só driblava. Essa coisa de você querer aprender, de querer entender como funcionam os outros estilos de jogo. Então, com isso eu comecei a tocar mais a bola depois.
aperfeiçoar a marcação e fui melhorando aos poucos. Hoje, você falou, você acha que você tá 100%? Eu falo, mano, eu ainda não tô 100% porque eu sei que eu ainda tenho umas falhas que eu tenho que melhorar e que eu venho trabalhando, venho treinando para estar me aperfeiçoando. Então, eu acho que o que diferencia realmente é isso. Agora, a questão de treinamento, você falou, demora um tempo treinando. O que consiste o treinamento? Eu fico nessa dúvida, por exemplo, você para treinar escanteio, funciona assim? Então, como é que é? Tem vários tipos de treinamento. Dentro do próprio FIFA, para quem tipo, não sabe absolutamente nada, ou quer aperfeiçoar algumas coisas, tem aqueles jogos de habilidade que chama, né? Que você pode treinar passe, treinar algumas coisas. Mas o que acontece? Naquele tipo de treino, você aprende a jogar contra o computador, você treina contra o computador. O bacana é você treinar com outra pessoa. Então, por exemplo, como eu já jogo há bastante tempo, às vezes a galera me procura, e aí, quero treinar, você faz coach, faz alguma coisa pra ensinar, né? Pra dar umas dicas. Eu falo, mano, a gente faz e tal, mas o mais importante no meu treino, eu treino com outros profissionais. Então, no caso, eu tenho um amigo que ele toca muito bem a bola. E eu não preciso ficar com a posse de bola porque o meu estilo de jogo é rápido. Eu jogo driblando, contra-ataque e tudo. Então, esses dias eu chamei ele pra treinar e falei, mano, eu quero entender como é que é esse teu estilo de jogo. Porque eu sei que uma hora eu vou precisar. Então, o treinamento consiste nisso, dedicar um tempo no dia, pra estar jogando 1h30, 2 horas. Tá fazendo jogo de campeonato, no meu caso, que pra mim já é um treino muito bom. Ou chamando um amigo e falar, mano, vamos eu e você treinar aqui. Aí eu fico corrigindo os erros dele, ele fica corrigindo os meus erros. Então, só pra finalizar aqui a conversa, o jogo acabou, ele Perdeu, acabou ganhando, deixei, ia ficar feio ganhar do entrevistado, brincadeira, joga muito. Qual é a dica que você dá pra pessoa que tá ali, acha que joga bem, avalia que joga bem e fala assim, pô, quero saber qual é o caminho que eu faço para me profissionalizar, o que eu devo fazer, qual é o caminho mais fácil, qual é o caminho seguir? É porque a profissionalização de você virar um pro player de FIFA, por exemplo, você não vai ter ali carteira assinada, não sei o que, alguém falando, mano, você é profissional e pronto, não é assim. É o cenário que julga. Quem já é profissional, pensa, mano, aquele cara joga bem, aquele cara já assinou, joga por tal equipe e tal. Então o que acontece? O que eu indico é começar a jogar uns campeonatos que tem conhecidos, tem várias plataformas, no WhatsApp a galera todos os campeonatos que, por exemplo, vou citar alguns, tudo é no WhatsApp que marca, no WhatsApp que o organizador lança os jogos. Tem sites de jogos de FIFA, tem a própria Arte Virtual, que é um site muito bom. Teve a E-Cup, que foi uma seletiva que teve para a América Latina, que eu participei. Vai ter a G-Cup agora, que está tendo um seletivo também, que vai ser o Campeonato Brasileiro, que vai dar 10 mil de premiação. Então, o que tem que fazer? Quais são os critérios? Jogo direito, jogo bem. Pô, vai atrás de desafio. Então, se você acha que você já joga bem de seus amigos, vai atrás de presencial, vai atrás de uns campeonatos online. Vê ali, e nisso você vai vendo, mano, eu tenho que melhorar isso, tá faltando isso. E porque você precisa do reconhecimento do cenário. Então, você chegando num campeonato grande, indo longe, aí o pessoal, mano, já, pô, quem é esse cara? Aí começa a trocar ideia. Então é isso. Wendel, a gente encerra por aqui a entrevista. Mano, muito obrigado. Prazer. Quando você voltar, de preferência com a vaga no Mundial, a gente faz a revanche. Vou treinar um pouco mais, para dar um pouquinho mais de trabalho. E a gente espera trazer essa vaga pro Mundial, esse título aí para o Amazonas. Tamo junto, também espero, tô com expectativa muito boa, venho treinando bastante. Vão ter várias caras conhecidas lá, né? Galera que eu já conheço do cenário, isso acho que vai favorecer também. Quando você já entende um pouco do jogo do adversário, favorece até pro treinamento. Beleza, fechou. Sim. Valeu, mano.